Olá, pessoal! E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Que alegria! Iniciamos o nosso primeiro Pod Juntos. É isso aí, gente. O podcast do Juntos por um Propósito. Juntos, aqui, esse projeto que nós estávamos desejosos para darmos start. E aprove o Senhor esse acontecer nesse tempo. É isso Ser aí. o primeiro de muitos, né, O meu primeiro lindo? de muitos, gente. E já tem um tempo que a gente vem gerando isso. É verdade. Na verdade, desde a pandemia, né, amor? Meu Deus, 2020. Já era um O Senhor projeto. comunicou ao nosso coração a respeito de um podcast, mas tudo que nasce no coração de Deus precisa ser gerado É antes. isso. E esse podcast foi gerado, gente, embaixo de Amém. muitas lágrimas. É verdade. Mas nasceu. Nasceu. Nasceu, gente. Graças a Deus. E glória a Deus por isso. E a gente sempre fala, né, que o nosso começo pode parecer modesto. É isso como aí. Jó está escrito. Mas o nosso futuro será de grande prosperidade e a gente já abre isso declarando também sobre a sua vida. Seja qualquer projeto que você, que está nos ouvindo, esteja aí no início, no start, no começo, pode até parecer pequenininho, mas será de grande prosperidade. É isso mesmo, gente, de verdade. Não despreze os pequenos começos. Amém. Creia, acredita que tudo aquilo que o Senhor Deus tem para a sua vida, tem para você, já está pronto. Você precisa estar pronto para receber o que já está pronto no céu. É verdade. Eu tenho certeza que esse tempo, meu amor, vai ser um tempo muito lindo. Muitas pessoas vão ser renovadas, restauradas. E esse é um projeto, gente, de verdade, para acrescentar Sim. a tudo aquilo que a gente está fazendo já há quase 10 anos, né, amor? Uau, já são Quase 10 quase anos. uma década que nós estamos juntos por um propósito. Inspirando a nossa geração. Vale lembrar que esse é o nosso logo, inspirando a nossa geração. Nosso lema, né? Nossa logo não. Nosso slogan. É isso aí. Porque esse é o nosso objetivo. Levar a mensagem de Jesus, aquilo que nós carregamos e fazer com que essa mensagem possa inspirar a nossa geração. E por que falar de casamento, né, amor? Por que falar de relacionamentos? A gente entende que de verdade, gente, casamento não é a maior mensagem do evangelho, né? A maior mensagem do evangelho é um Cristo, um Deus incrível que vem em busca de um pecador. Sim. Mas dentro disso existe uma segunda mensagem tão importante e relevante quanto essa. Exatamente. A Bíblia começa com um casamento. O primeiro, eu acho incrível, porque antes de Deus criar qualquer coisa, instituição, até mesmo antes de criar a igreja, Uau. ele criou o casamento. Deus foi o primeiro celebrante do casamento. Gênesis capítulo 2 diz que Deus celebrou o casamento ali de Adão com a sua esposa, que até então não era Eva, se tornou Eva depois, Sua mulher. a sua mulher. E a Bíblia começa com o casamento. Jesus, em João capítulo 2, inicia o seu ministério. Uau. Em uma festa de casamento. Primeiro milagre que Primeiro Jesus milagre, realizou gente. foi Ele um inaugurou, casamento. startou o seu ministério em uma festa de casamento. E é tão lindo que ele transforma água em vinho e vinho simboliza alegria. Ou seja, É isso casamento aí. é motivo de muita alegria. Muita alegria. E a Bíblia termina com o casamento de Cristo com a igreja, Olha né? isso, que lindo. A Apocalipse capítulo 19 fala das bodas do Cordeiro. Ai, essa Como a festa. gente tá ansioso por esse dia. Meu Deus. Maranata, né? Ora Ora vem, vem. Senhor Jesus. Mas enquanto o nosso Senhor Jesus não vem, nós Enquanto precisamos ter casamentos restaurados aqui na terra, relacionamentos realmente saudáveis, relacionamentos relevantes aqui na terra, ter uma vida amorosa e sentimental bem-sucedida. Exatamente. E é isso que o Juntos por um Propósito propõe, né, E amor? a gente acredita que Deus não une propriamente pessoas, mas une propósitos. É isso aí. E o nosso relacionamento aqui na Terra aponta para a eternidade, aponta para aquilo que Deus tem todo um desenho sobre nós. Lá em Salmo 139 está descrito que antes mesmo de nós estarmos no ventre da nossa mãe, nossos dias, a nossa história já está toda registrada. Então que a gente possa fazer valer aqui na Terra tudo aquilo que já foi escrito por Deus. E o casamento faz parte desse plano. Talvez você está assistindo esse podcast e é solteiro. Mas que bom que você está aqui. Porque assim como nós investimos em tantas coisas, como uma faculdade para que a gente possa entrar num bom emprego, para que a gente possa ter uma profissão, assim como a gente investe em um esporte para que a gente possa ter uma alta performance no nosso corpinho, numa Uma academia, né? Bem que eu tô precisando investir.
Mas isso é outro assunto. A gente investe em tantas coisas, uma boa alimentação. Até mesmo investimos na nossa vida espiritual, né? Sim. Conferências, jejum, oração. Investimos em boas roupas pra gente andar alinhado. Por que não investir na nossa vida sentimental? É isso aí. Nós precisamos dedicar tempo, investir, conhecer, aprender como a gente pode desfrutar de uma vida sentimental relevante. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. E você começou falando algo aí, amor, incrível. Você disse que o nosso relacionamento aqui da Terra aponta para Jesus, né? Para o casamento da história, o maior casamento que vai acontecer. E Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, ele vai falar ali dessa comparação, essa analogia. Ele fala que assim como é o marido e a esposa, assim é Cristo e a igreja. Uau. Então eu quero te falar que é do coração de Deus Amém. que você tenha um casamento extremamente relevante, extremamente saudável, porque o seu casamento relevante aponta para Cristo Amém. e a igreja. Exatamente. E é isso que o Juntos por um Propósito propõe fazer há quase uma década, né, amor? Essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa A mensagem. gente iniciou de uma forma totalmente despretensiosa. Totalmente Inclusive, despretensiosa. o podcast número 1, a gente quer compartilhar com vocês. Talvez você nos acompanhe há tantos anos, talvez você já participou de algum seminário, Alguma conferência, alguma conferência que nós já desenvolvemos. que na verdade agora não é seminário, mas amor, É é uma imersão. versão nova, é imersão. Inclusive, a gente deu um upgrade. É isso aí. Temos a imersão 1.0, que é para os solteiros, e E a é 2.0 isso aí. para os casados. Gente, tá top demais Juntos por um Propósito. Se você quiser levar na sua igreja, no seu evento, nós estamos aqui, queremos servir você, queremos servir a noiva de Cristo e vai ser top, né, E amor? para você que não conhece, a gente quer um pouco contar como que iniciou, né, meu Os lindo? bastidores, Os né, linda? bastidores. Inclusive, quando a gente divide a palavra bastidor, a gente encontra dor. É E é isso na aí. dor que a gente cresce, é na dor que a gente se expande, e é nesse lugar de incômodo que a gente sai da nossa zona de conforto, que nasce algo tão incrível e surgiu um movimento É isso aí. chamado Juntos por um Propósito, que por isso a gente fez a brincadeira com o Pode Juntos, porque juntos nós podemos tudo em Deus. É isso aí. Todas as coisas a gente pode naquele que nos fortalece, né? Exatamente. E é muito lindo perceber que, como eu disse, o que é gerado no coração de Deus nasce, é estabelecido. Não é forçado, nasce de uma forma genuína. Natural, orgânica, É né? isso aí. E essa é a nossa história. O Juntos por um Propósito, eu costumo dizer que é a história do Janilson e da Priscila. Nós dois, ambos, crescemos na igreja, Sim. né? Crescemos na presença de Deus, ambos batistas, embora eu tenha uma influência pentecostal aí. Sabe que ele roda no manto. O irmão do coque, não, tô brincando, nada disso. Mas Só assim, não ó, tem coque porque não tem muito cabelo. não, Mas nada disso, ó, mistério. Mas assim, ó, eu e a Pri crescemos ambos na Igreja Batista, Sim. não nos conhecíamos. A Pri, né, amor, você teve cidades diferentes. cidades né? diferentes. A Pri teve o impacto, né, de conhecer Jesus com 7 anos. Exatamente. Conta por que você foi para a igreja, amor. Simplesmente porque um belo dia minha tia falou para minha mãe que ela teve um sonho, que toda a família da minha tia estava subindo, estava acontecendo um arrebatamento, e só a minha mãe, o meu pai e eu, ainda a gente não tinha minha irmã, estávamos ficando. E a minha mãe ficou desesperada. Minha mãe falou assim, meu Deus, não, eu preciso ir. Na verdade, foi já a sua mãe que sonhou, né? Não, foi minha tia. Foi sua tia? Aham. E a minha irmã, na verdade, ela tinha 2 aninhos. Era bem bebezinha, era da idade do Emanuel, inclusive. E aí a minha mãe falou assim, não, mas que depressa eu preciso ir para a igreja. E a minha mãe procurou uma igreja e ali ela se rendeu aos caminhos do Senhor. E nesse tempo, eu tinha 7 anos, eu me lembro como se fosse hoje. Estava acontecendo na igreja a EBF. Quantos aqui já participaram da escola bíblica de férias? Isso é só, gente, para quem é de bastidor de igreja, tá? Só para quem Deus, cresceu. Eu amava a EBF. Era um tempo tão maravilhoso nas Escola férias. bíblica de férias. As férias, a igreja organizava um evento só para ali uma imersão para as crianças, né, de aprofundamento bíblico. E eu me lembro como se fosse hoje a irmã Imer, que hoje ela mora Meu lá Deus, em que nome, Itajaí. hein? Imer. Imer. Ela, uma mulher maravilhosa, uma mulher de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo. E aí ela
pediu para que todas as crianças que estivessem ali sentindo a presença de Deus e nunca antes havia entregado o seu coraçãozinho ao Senhor que pudesse ir à frente. Gente, eu me lembro, eu fui chorando, amor. Eu tenho essa cena assim, ó, nítida na minha mente, com 7 aninhos. Às vezes a gente olha para crianças e não dá tanto crédito, pensa assim, não tá entendendo, não sabe o que está acontecendo, mas isso é mentira. É As isso aí. crianças, elas, hoje a gente... É não desprezar os pequenos começos, Não, né? e outra coisa, a gente precisa valorizar aquilo que Deus está fazendo com as crianças. A Bíblia diz que da boca dos pequeninos Deus suscita O o perfeito perfeito louvor. louvor, né? E ali eu fui, então eu tive a minha entrega e o meu primeiro encontro genuíno com Jesus foi naquele momento. Que E o seu, meu incrível. gato? Então, eu tinha 12 anos, o meu pai me levava para a igreja católica, minha mãe para a igreja evangélica, e eu já tinha ali, eu vinha já já tinha uma fome no meu coração por mais de Deus. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E foi aos 12 anos, por causa de uma cachorrinha que desapareceu. E eu gostava muito dela, gente, de Como que ela verdade. chamava? Belinha. Belinha. E olha só, a Bíblia diz que Saul foi encontrado pelo profeta quando as jumentas desapareceu. Eu fui encontrado quando a minha cachorrinha desapareceu. Boa. Porque, na verdade, não é a gente que encontra Jesus, né? A gente é encontrado por ele. E aí eu lembro que a cachorrinha desapareceu e me ensinaram assim, ó. Se você acender uma vela para São Francisco de Assis, que é o santo dos animais, ela vai aparecer. Gente, eu fiz isso, mas nada aconteceu. E a minha mãe, de forma muito sábia, ela falou assim, filho, por que a gente não ora? O Senhor sabe onde ela está. A minha mãe tinha crescido também na igreja, né? E mais tarde ela se afastou, mas depois ela retornou. E eu pude ali orar junto com ela. E, gente, nasceu, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. E nasceu uma convicção, ouvindo a palavra, que a cachorra ia voltar. E depois de 1 mês e 19 dias de oração, Meu Deus. a cachorrinha milagrosamente voltou, gente. Uau. De verdade, não dá tempo para eu falar aqui, São mas muitos esse foi o detalhes. primeiro milagre. E aquilo eu fiquei impactado. Fiquei, meu Deus, uau, que coisa forte. E aí eu me lembro que eu já estava indo na igreja e tudo, com a minha mãe. E tinha aquela canção, o tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. É isso aí, nós não somos da música, amor. E aí tem uma parte dessa canção que fala, e ele vem saltando pelos montes. Sim. Gente, eu não sabia que isso estava escrito na Bíblia, mas eu tive uma visão. Hoje eu sei que era uma visão, eu vi um homem de branco. Uau. E ele vinha pulando na minha direção sobre os montes que tinha perto da minha casa, porque afinal de contas eu nasci em Matozinhos, gente. É isso mesmo. Vale registrar. Vale registrar, Matozinhos. Minas Gerais. E é cheio de mato, né? Claro. E de montes. Não, a vista do quarto do Jânia, eu morei em Contagem, né? Até é bom a gente já reforçar nossas É isso aí. origens. Porque eu amo ser mineira e eu amo ter nascido em Tem um Contagem. pãozinho de queijo, Ai, um cafezinho. O cafezinho com leite é mais gostoso do que um cafezinho puro. Mas Um doce de leite. Ai, uma goiabada. Oh, coisa boa. Frango com quiabo. E angu. No sul é polenta. Lá é angu. verdade. Vale registrar isso. Mas, gente, o quarto do Jânio tinha uma paisagem maravilhosa para uma montanha com uma floresta. Eu falava, ai meu Deus, eu queria tanto ter essa vista para mim. Pois é, gente. Lá em Matozinhos. Lá em Matozinhos. Beijo, Matozinhos. E aí, gente, eu tive aquele encontro dia 5 de junho de 2004. Eu tinha 12 anos, ia fazer 13, depois de alguns dias, 20 dias. E eu vi aquele homem de branco pulando na minha direção, ele veio pulando e ele entrou dentro de mim. E eu escutei uma voz assim, você é meu. Uau. E aquele dia foi o dia que eu me rendi ao amor da minha vida, ao Senhor do meu coração. Meu Deus. De lá para cá são quase 20 anos amando Jesus, Amém. servindo Ele, tropeçando, fraquejando, mas Ele sempre é aquele que me sustenta, Amém. que me mantém de pé. E essa foi a história, né? Que começou a Como história da nossa começou, vida. né? Só que assim, ó, vale lembrar que eu tinha 12 anos, estava saindo ali da fase de criança, entrando para adolescência, Puberdade. a puberdade. E aí, eu me lembro que os meus amigos todos,
já tava pegando, já tava ficando. Na época tinha o BV, BVL. meu Deus, Boca boca virgem de língua. língua. Eu era tudo quanto é V, gente. A gente era virgem de tudo, de boca virgem, de É tudo. isso aí, graças a Deus, né, amor? É uma terminologia que É, só... meu Deus, é coisa do inferno. E eu me lembro que eu aprendi na igreja, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala assim: olha, foge das paixões da mocidade, Sim, e busque o Senhor com pureza. E eu tinha escutado que Deus não queria que a gente ficasse, que quem ficar ia ficar quando Jesus ia voltar. E aí eu comecei a adotar uma postura, falar: olha, eu não vou ficar. Embora eu queria ficar, eu os queria. hormônios. É, e não só hormônios, mas é aquela questão de aceitação na turma. Sim. Meus amigos pegavam geral e eu era o único cara. Eu lembro que final de semana eles iam pra festa, iam pra vários lugares, e onde que o Janil estava? Na igreja. Tava no monte com as irmãs do coque. Então, desde a minha adolescência foi muito marcada por experiências com Deus, Sim. sobrenatural. Com 15 anos eu fui batizado com o Espírito Santo, recebi de Deus um chamado pastoral e profético. Então, Legal. meu Deus, desde lá pra cá Deus fez tanta coisa. Desde novo, Deus já imprimiu Já marcou, né? o seu futuro, o seu destino. É isso aí, isso é muito lindo. E aí, nisso tudo, né? Porque a história é longa, eu me lembro que na igreja sempre teve aquelas pessoas que carregavam um testemunho. Ah, eu sou ex-traficante, Usuário de droga. usuário de drogas, Meu Deus, ex tudo. Fez tudo. Só que eu, gente, o que eu tinha de testemunho? Eu, com 12 anos, aceitei Jesus. Fez o quê? Pequei, errei, meu Deus, fiz muita coisa errada, assim, mas não tinha aquele impacto. E por muito tempo eu achei assim: olha, puxa vida, eu nunca vou ter um testemunho para contar. E aí, o Senhor, eu até queria, gente, eu queria pegar, queria ser Dom Juan. o Dom Juan. Tem um amigo que fala o garoto piranha Meu Deus. de Jesus. Deixa isso pra lá, né, Não, gente? tá referente, tá amarrado. Não, Tá amarrado. Do inferno. Mas assim, ó, eu queria ter um testemunho para contar. Sim. Só que um dia o Espírito Santo me convenceu que todos esses testemunhos que eu acabei de citar eram testemunhos de obras mortas. Mas Deus estava à procura daqueles que tinham testemunhos de obra Uau, vida, meu sabe? Deus. Daqueles que não se desviaram, daqueles que amam o Senhor. Que permanecem, né? E eu entendi que esse era o meu testemunho. Que lindo. E a partir disso, gente, eu comecei a orar pela minha esposa com 15 anos de idade. Comecei a gerar. Eu me lembro de tantas palavras proféticas: eu vou te levar nas nações, vou cumprir, você vai andar de um lado para o outro pregando a minha palavra, e eu vou trazer aquela mulher que está nos meus sonhos e tal. E, gente, essa mulher nunca aparecia, tá? E deu trabalho para ela aparecer. Só que tudo que nasce no coração de Deus, né? Tudo que é gerado lá, Sim. chega o momento que vai nascer. Exatamente. E aprove o Senhor. Em 2012, eu conheci a Pri, de uma forma tão linda. O Senhor, não dá pra gente entrar nos bastidores da história, mas tem um livro, gente. Tem um livro, Juntos por um Propósito, verdade. que a gente conta de forma minuciosa, Sim, a maneira linda como Deus nos uniu. Tem no nosso canal também toda a história completa. E foi lindo, porque, de verdade, se passou aí 10 anos. Você escolheu, na verdade, não fazer faculdade. Você poderia ter enveredado por um curso, mas você preferiu fazer missões. É isso aí, um curso de missões, clamor Que pelas foi nações. nesse momento que a gente se conheceu. Você quer comentar um pouco sobre? Não, eu acho que eu vou deixar o Pra pessoal quem? com gostinho de quero mais para maratonar os nossos. Os nossos livros, os nossos vídeos É aqui no isso aí. YouTube. Inclusive, foi nesse momento, né, que a gente gosta sempre de reforçar o nosso tempo de espera, porque não existe nada melhor do que a gente conhecer os nossos processos. Porque tem muitas pessoas que falam assim: parece que a minha esposa, o meu esposo nunca chega, como será que eu vou encontrar a pessoa certa?
E é tão bom a gente entender os nossos processos em Deus. Porque o processo do Jane é um, o meu processo é outro. Eu tive que abrir mão, eu realmente entendi nesse momento de processo, é onde Deus realmente nos molda, nos esmaga, nos forja para que a gente realmente esteja preparado. No meu caso, nesse tempo de espera, acabou que a gente brinca que eu ainda estava ali naquele momento de buscar a minha afirmação em Deus. Eu ainda não tinha minha identidade firmada. E eu me lembro quando eu tinha também 12 anos na escola, uma amiguinha minha chegou e falou assim: Pri, você já ficou com alguém? Eu não, ela falou assim: deixa eu te mostrar. Eu tenho um caderninho que eu escrevo todos os garotos que eu fico, que eu beijo. Olha só, quando ela me mostrou o caderno, gente, era uma agenda, tava no número 150. Ela já tinha ficado com 150 garotos. E eu me lembro que tava o nome do garoto, se o beijo foi bom, onde que foi. E a gente. Ali eu fiquei assustada. Eu falei assim: meu Deus, Sangue de Jesus. que situação que é? Essa menina já tá no número 150. Eu tô no zero, no menos zero. Pois E aí, é. como eu não tinha minha identidade firmada, eu falei assim: eu preciso correr atrás do prejuízo. E não é que eu fiquei com os Pois é, meninos. enquanto ela ficava, eu tava no monte, tá vendo? Coisa. Apavorando. Tava orando, gente. Mas graças a Deus que Jesus Graças a Deus me mesmo, Pai. resgatou. E eu me lembro que estava tendo um curso de batismo na minha igreja. E eu sempre achei lindo esse momento do batismo. E eu começava a olhar aquilo, eu pensava, eu não posso me batizar desse jeito. Você já teve um momento que você fez coisa errada? E lá no fundo você sabia que você estava fazendo coisa errada? E aquele sentimento de aquele sentimento de sujeira, de coisa errada, te inundou, O Espírito assim, Santo nos convence, né? Nós e temos o você Espírito sabe que Santo. o que você está fazendo não é correto, e foi nesse momento de ser constrangida pelo Espírito Santo, de realmente o temor dele, que é o princípio de toda sabedoria, reinar na minha vida. Eu falei assim: opa, eu não posso continuar desse jeito, ficando com esses meninos sem noção, extremamente errada. E aí eu me lembro que eu realmente decidi e eu me batizei. E nesse momento de batismo, eu conheci uma amiga que ela falou assim: Priscila, tem um primo meu que mora em uma cidade quase perto do Espírito Santo e vocês dois fazem o par perfeito. Gente, Sangue de cuidado com o Jesus. cupido. Cuidado com aquele que fala assim: esse é o número do seu sapato. Esse é o seu par perfeito. Cuidado com os cupidos que pode aparecer aí no seu caminho, porque pode dar errado. E aí, nesse tempo, a gente começou a se conhecer, esse menino, no Orkut. Quem é da época do Orkut? Do Meu Deus. MSN, do sininho, Agora foi direto no túnel do no túnel tempo. do tempo. E ali a gente começou a conversar online, a gente nunca se viu. E esse garoto, que até hoje eu nunca nem vi na vida, Nunca viu, gente. Olha, não, só um adentro aqui. Ela nunca tinha visto o rapaz. nunca. Isso é coisa de mulher, né? Só Apaixonar online, só virtual. pelo. Não, existe namoro à distância que dá certo. Inclusive, a gente conheceu um recente que a gente quer muito entrevistar um de eles aqui, que deu super certo o namoro à distância. Mas, gente, Mas no seu começou caso tudo não errado. era nem Era um namoro. prato de Satanás, eram Não, migalhas. prato? Ah, era migalha. Olha aqui que Deus preparou o banquete Um pra banquete ela. bem O lindo, bem negão de tirar o gostoso. chapéu. Isso mesmo, graças a Deus pelo meu banquete, que hoje eu desfruto, Jesus. Porque aquilo lá era uma migalha. Graças a Não era Deus. nem migalha, era Farelo. farelos. E, gente, eu comecei a envolver emocionalmente com o menino, e ele começava a falar assim: quando eu terminar meu ensino médio, eu vou pra aí, a gente vai iniciar o nosso namoro, vamos casar, vamos construir nossa família, vamos ter nossos filhos. E a mulher, é senso comum dizer, né, que a gente é levada pelo aquilo que ouve. Então, eu fui muito apegada por aquilo que eu ouvia. Depois de alguns meses, o menino simplesmente, Você tinha quantos anos, amor? acho que uns 15. 15 anos. Ele simplesmente falou assim: olha, Priscila, decidi não ir mais para sua cidade, vou formar e vou fazer faculdade aqui. E aquilo que a gente nem iniciou, a gente vai terminar. Amor, eu tinha 15 anos, mas isso foi tão forte em mim que eu fiquei mal.
Eu brinco que o meu mundo caiu, porque eu fiquei dilacerada. Meu coração ficou em frangalhos, ficou despedaçado. E como isso é forte, né? Como que uma decepção amorosa é capaz de refletir no nosso físico e refletir todas as áreas da nossa vida. Porque eu fiquei uma semana sem querer comer, passando mal, vomitando. E eu me sentia um lixo. Eu pensava assim, se um garoto desse, que eu me envolvi tanto emocionalmente, não me quis, ninguém vai me querer. Eu não presto pra ninguém. Olha só, e eu só orando. Oh, meu Deus. Graças a Deus que você orava por mim, porque as suas orações surtiram efeito. Porque a oração do justo pode muito seus efeitos. E eu, nesse tempo, eu me lancei realmente pra Jesus, porque a gente tem duas escolhas quando a gente sofre uma decepção. Ou a gente corre pra Jesus e se lança a ele e fala, Jesus, por que que isso aconteceu? E a gente busca, de fato, ser restaurado por ele, ou a gente envereda por um outro caminho que a gente acredita que é mais fácil. E tem tantos outros caminhos, nesse segundo caminho, tem tantos atalhos que provavelmente pode nos aparecer, que é o caminho da rebeldia, da gente querer ficar com todo mundo, aí quebra tudo, ou então o caminho das drogas, da gente querer enfiar a cara no álcool. Ou até mesmo de uma depressão, né? Numa depressão, ficar só no quarto isolado, não socializar, não querer estar com ninguém mais. São tantos atalhos que podem ser fáceis para quando a gente está numa decepção, só que eu escolhi o caminho de realmente me lançar a Jesus. E nesse lugar de realmente pedir, Deus, esquadrinha o meu coração, veja em mim se há algum caminho mau e me endireita. Foi nesse lugar que eu ouvi do meu próprio Deus. E eu ouvi mesmo ele falando, Priscila, eu já preparei o melhor para você, apenas aquieta sua alma e confia. Quando eu ouvi que Deus tinha o melhor para mim, que não era qualquer pessoa, eu de fato guardei o meu coração. Aquilo que está escrito lá em Cantares, quando fala assim, olha, não desperte o amor até que este o queira. Eu comecei a realmente blindar o meu coração e eu li uma frase do C.S. Lewis que mudou toda a história da minha vida. Se liguem nessa frase, gente. Que fala assim, olha... Essa frase é top. Essa frase é top. C.S. Lewis fala, o coração de uma mulher deve estar tão bem escondido em Deus que o homem deve procurar nele a fim de encontrá-lo. Essa frase mudou toda a rota da minha vida e acabou que nesse tempo eu realmente não tinha mais olhos para qualquer um. Eu falei assim, Deus, o Senhor tem o melhor, o Senhor tem um acerto, o Senhor tem o seu sim. Então eu vou me guardar em Ti para que quando for o momento que o Senhor nos promover esse encontro, eu possa enfim saber que é Ele, o homem que o Senhor tem para minha vida. E eu vou te falar uma coisa, tá? Deu trabalho para mergulhar no coração de Deus e encontrar esse chaveirinho. Que a senhora é pequenininha, mas deu trabalho, tá? Para encontrar. Mas glória a Deus, porque a Bíblia diz em Provérbios 18:22 que o homem que encontra uma esposa, ele encontra algo excelente. Ele recebeu a bênção do Senhor. Eu acho incrível porque o homem encontra. Em contrapartida, Salomão fala que mulher virtuosa, quem a achará? Então aqui a gente já quer dizer que de verdade é papel do homem encontrar, procurar. Não procurar em qualquer lugar, mas procurar em Deus, procurar realmente no Senhor. E o papel da mulher é ser encontrada. Exatamente. A gente vê um perfil aí sendo distorcido, mas o padrão de Deus, o padrão exato é o homem busca, procura e a mulher é achada, exato, é encontrada. De verdade, as meninas que estão aí, que estão solteiras, não seja um corrimão de escada, não. Por favor. Você não é uma bijuteria, você é uma joia. Quando você anda aí em relojoarias e tudo, você não vê, a joia de maior valor, sim, exposta, né? Não está exposta na vitrine. É uma réplica. Ela está guardada, Você precisa estar guardado em Deus. Você precisa estar guardada com seus sentimentos, suas emoções.
Mas E as mulheres não nasceram para ser réplicas, não, bijuterias. é isso aí. A gente nasceu com uma originalidade. Com autenticidade. Com autenticidade. Só os originais estão bem guardados. E só quem tem acesso pode ir lá tocar. É isso aí. Mas assim, ó, uma coisa que você falou que é válido, né? Você falou da decepção amorosa. E, gente, de verdade, talvez você olhe e fale assim, não, era uma adolescente, com 15 anos. Mas se a gente desprezar o fato de uma decepção com 15 anos, né? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Sim. Quantas pessoas foram marcadas com 12, 13, 14, 15 anos? Até mais novas, né, Lívia? Até mais nova. E nunca mais tiveram as suas vidas restauradas. Rombos emocionais. O que acontece é que às vezes a gente ignora, muitas vezes, esses ataques emocionais contra a nossa identidade, contra o propósito de Deus na nossa vida. Uma coisa que eu aprendi é que as semeaduras do diabo não começam na fase adulta. Sim. Ele começa semeando, gente, Desde a infância, sabe? Verdade. Ele começa semeando uma desilusão aqui, uma decepção, uma baixa estima. É tão interessante você falar, porque quando a gente é ferido, bati aqui nessa mesa e foi tão forte o impacto que foi profundo. O que eu faço? Vou ali, passo um mertiolate, coloco um band-aid para cicatrizar, e aí, naquele tempo, a ferida que foi profunda, com o tempo ele vai cicatrizando, e aí aquilo que era uma ferida já foi curada. E dependendo, não sei se você já teve um machucado profundo, que teve ponto. A cicatriz ficou ali, você lembra, mas você toca e não dói mais. E as feridas da alma que ninguém vê, que é só você que sente. Porque essa ferida aqui, o tempo até cicatriza, mas tem feridas da alma que não existe o tempo, né? Que cicatriza. Mas é o Senhor do tempo que pode cicatrizar essa ferida. Inclusive o Salmo 147, o versículo 3, vai dizer assim que eu amo esse versículo, que só Deus cura os de coração ferido. Uau. Eu quero falar para você que já sofreu uma decepção amorosa, ou quem sabe está vivendo. Ei, só o Senhor pode curar o seu coração. Amém. Só o Senhor pode restaurar, de fato, a sua identidade, a originalidade do seu coração. Exato. Seu coração não foi feito para ser ferido, foi feito para ser aquecido pelo amor de Deus. Então, se lança nele porque ele tem cura para você. Amém, amém. E baseado nisso tudo, né, amor? Deus nos apresentou, resumindo, né, aqui todas as coisas de uma forma tão linda. Eu também tive decepções e tudo, mas Deus nos apresentou e a gente começou a namorar. A gente começou a viver um tempo tão lindo em Deus. E em 2015, quando tinha um ano de namoro, sim, a gente serviu na Escola do Clamor pelas Nações. Foi uma escola de Deus para a nossa vida, né? E a gente ama esse ministério, amamos, né? pastor Ricardo Robortella, Simone, todos, Sandra, que são bênção de Deus na nossa vida. Uma família que realmente nos startou para um novo tempo, né? Lá a gente descobriu o nosso chamado pastoral, de fato, né? Exatamente. A gente tinha palavras de Deus, assim, desejo, mas ali, na prática, atendendo aluno, ministrando com alunos, a gente descobriu o nosso chamado com aconselhamento pastoral. E você chegou a fazer o Instituto do Clamor. Fiz o Instituto do Clamor, a Priya dos detalhes, gente. Ela quer contar os detalhes, mas não dá tempo os detalhes. Então tá bom, então corre pro livro que depois você vai saber dos detalhes. Você precisa ir pro livro. E ali, na Escola do Clamor, a gente foi tão startado por Deus e tudo. E eu me lembro que quando a gente estava fazendo um ano de namoro, a gente começou a namorar dia 12 de janeiro de 2014. 10 anos atrás. Quando deu um ano, dia 12 de janeiro de 2015, sim, a gente estava indo para a Escola do Clamor. E sempre os nossos janeiros era ali na Escola do Clamor, um ambiente lindo de Deus. Era. E eu lembro que naquela escola Deus falou assim conosco, antes da gente ir, que lá ele ia revelar algumas coisas pra gente. Exatamente. E durante todo o período da escola, tanto eu quanto a Priscila era procurada pelas meninas, verdade, na vida sentimental, e eu pelos meninos. Era impressionante, e era exatamente sobre vida sentimental, né? Impressionante isso.
E era muito forte. Não eram assuntos aleatórios de cura, libertação em outras áreas, finanças. As pessoas chegavam até nós e falavam, ai, por favor, ora pela minha vida sentimental. Ai, eu me decepcionei. Ai, eu me frustrei. Ai, meu casamento, eu tô prestes a casar. Ai, era sempre relacionado... Inclusive pessoas casadas, né? Que viviam feridas. E eu ficava, meu Deus, que coisa é essa? E nos bastidores eu e a Pri íamos compartilhando um com o outro. Olha, nós atendemos tal pessoa, ministramos com isso. E a gente ficou sem entender. Até que a gente atendeu teve uma manhã especial que separou homens e mulheres. E eu orei por um rapaz e depois eu descobri que ele era pastor. Sim. No Espírito Santo. E é que ele foi tão tocado pela unção de Deus que ele falou assim, eu quero levar você e a sua noiva. Nós nem éramos noivos, mas ele já estava declarando isso, né? Lá na minha cidade, em Linhares. No Espírito Santo. E aí, gente, ele combinou, fez a agenda, né, amor? Fez a nossa agenda. Fez a nossa agenda. A primeira vez que nós dois estávamos juntos. Ele nos convidou e falou assim, olha, eu vou fazer um congresso lá na minha igreja. E eu gostaria que vocês dois fossem ministrar. Para os jovens. Para os jovens. E a gente aceitou. E foi o primeiro convite juntos. E nós éramos, reforçando, namorados. E aí a gente pensou assim, tudo bem, a gente vai para o seu congresso e vamos pensar numa mensagem. E chegou as passagens. E vale lembrar que, assim, naquela época a gente namorava, então a gente tinha sempre o cuidado de não viajar sozinho, né? Sim, com certeza. A gente precisava... E aí tem a nossa... mãe espiritual, a Neuzinha. Beijo, Neuzinha. Te amamos, você é top. Você é uma mulher incrível. Que pensa saudades. na irmã do Coque, gente. Essa é uma irmã do Coque. Essa é a oficial real. E ela é a nossa mãe, nossa amiga. Conselheira. Nossa conselheira. Intercessora. Mulher top, gente. Você não conhece ainda essa mulher de Deus. Neuza Moreira, ó. Beijo. E a Neuzinha, a gente orou e Deus colocou no nosso coração de convidá-la para ir conosco. E... A gente pagou as passagens das nossas mães, né? Isso, calma, amor. E aí, o que acontece? A Neuzinha, a igreja pagou a passagem dela e a gente ia, nós três, quando estávamos nos preparando, Deus falou conosco, que era pra gente honrar a nossa mãe também. Sim. E aí eu e a Pri pagamos as passagens da nossa mãe, a Pri pagou da mãe dela, eu paguei da minha mãe. Sim. Depois eu que sou dos detalhes, né, gente? Vocês estão vendo aqui quem que é do detalhe. E aí, o que acontece? Eu lembro que, né, gente, não, de verdade, foi muito engraçado. Porque a gente ia viajar um dia antes das nossas mães. E a gente foi pro aeroporto. Vale contar essa história, né, amor? Tá vendo que você que é dos detalhes. Essa história é boa. Essa história... Gente, eu só essa quero... é uma das histórias mais de milagres que foi mais legal, assim. Vale a pena contar. Não, olha, de verdade, eu não sei você, mas Deus já parou um voo por nossa causa. Gente, esse testemunho pra mim é fantástico. Olha, gente, não, foi muito lindo isso. A gente tava indo, as passagens tinham chegado e tudo, e Minas tem 2 aeroportos. O aeroporto internacional de Confins e o da Pampulha. Só que o da Pampulha não funcionava já havia algum tempo, né? Na verdade, naquela época, eles começaram a fazer alguns voos domésticos, mas não foi divulgado. Eram pouquíssimos para São Paulo, para o Rio. E a gente começou a ver que tinha alguns voos que eram pela Pampulha também. Mas os oficiais, os grandes, assim, eram por Confins. É isso aí. Eu lembro que nesse dia, chegou o dia da gente viajar. A Pri, como sempre, chegou com a mala dela, toda pink, né? E aí a gente foi pro aeroporto. Ela veio até a minha cidade, porque a minha cidade é bem colada no aeroporto de Confins. Vale lembrar que o voo foi às 17h02. Eu nunca vi esse voo. Grava os detalhes, porque faz a diferença para você entender. O voo era às 17h02. E também vale lembrar que eu trabalhava do lado do aeroporto da Pampulha. Na época eu trabalhava na Rede Super de televisão e era assim, dava para eu ir a pé, caminhando pro aeroporto. Grava essa informação. Só que ela saiu da casa do trabalho. Do trabalho e foi direto para minha casa e tudo, que a gente ia pegar de lá para irmos pro aeroporto. E a Neuzinha estava conosco. E quando a gente chegou lá, estamos lá para fazer o check-in, né? Tava assim, ó, todo naquele painel, todos os horários de voo, mas a gente olhava e não via o nosso voo. E eu falava, amor, o nosso voo não tá ali, a Priscila. Amor, calma, você tá muito ansioso, não sei o quê. Chegamos ali no balcão.
no guichê de informações e eu perguntei pro moço, eu não tenho meu voo aqui. Ele me pediu meu documento, olhou, viu. Daqui a pouco pediu da Priscila, não achou. Aí, de repente, ele olhou e falou, gente, isso era 16h20. Ele olhou e falou assim, olha só, esse voo não é aqui não. De Confins. Esse voo não é aqui no aeroporto de Confins. Esse voo é lá na Pampulha. Gente, vocês não se atentaram para isso. A Priscila, naquela época, não era ainda trabalhada pelo Espírito Santo, no domínio próprio. É verdade, eu era bem afoita. Meu Deus. Gente, eu lembro que nesse dia, ela olhou para mim e falou assim, tá vendo? Você não conferiu. Você não se planejou, pelo amor de Deus. Como é que você não viu aí no... Como é que chama aquilo? No check-in? Como é que você não viu no check-in que o voo era pela Pampulha e não por Confins? É um sanguíneo com uma colérica, gente. Colérica é terrível. E isso ali naquele... E a Neuzinha já olhou e falou assim, minha filha, vamos começar a acalmar os nervos, que o Senhor está no controle. Vale a pena ter um discipulador, né? É Pessoas verdade. que estão ali ministrando com você. Ajuda a trabalhar o nosso espírito. É e isso. quem é mineiro, talvez quem já foi lá para Minas Gerais, sabe que o aeroporto de Confins é bem distante do aeroporto da Pampulha. Extremamente distante. E vale lembrar, amor, que aquele era um horário... De pico? De pico, gente. Era 16h30. E aí, naquela hora, eu olhei e falei, o que nós vamos fazer? E o homem falou assim, se vocês quiserem ficar aqui, é R$800 a mais para cada. Gente, eu tinha R$50 na carteira. A Priscila... E eu tinha R$4, eu acho. E a Neuzinha, coitada, estava convidada, não tinha nada. Tínhamos R$54 juntos. R$54 juntos. E 32 minutos para chegar lá em Confins, na Pampulha. E aí eu olhei e falei, Deus, o que nós vamos fazer? Na época não existia Uber, lembra? Não. E aí eu fui no taxista e falei assim, moço, só leva a gente lá quanto que é uma corrida até a Pampulha? Ele falou, R$70. Eu disse, não, moço, 50, porque é o que eu tenho, no máximo R$54. Ele falou, não dá, vê com esse aqui de trás. E aí a gente foi no de trás. E, gente, 32 minutos para chegar na Pampulha. E você até brincou com ele, né? Moço, você tá preparado para fazer parte de um milagre? É isso aí. Aí o homem olhou, até ignorou, assim, né? Tipo assim, esse cara é maluco. Não, maluco. E aí o homem, eu falei assim, olha, você foi escolhido por Deus para fazer parte de um milagre. E aí entrou eu, ele, Neuzinha, e quando a gente entrou, gente, o homem devagar, e eu olhava pro relógio, tava assim, dando 16h40, e o homem andando devagarzinho. Gente, moço do céu, a gente tem poucos minutos para chegar no aeroporto, será que você consegue ir um pouquinho mais rápido? Só que ele ignorando. Só que a Neuzinha nessa hora falou assim, meu Deus, tem batalha que a gente vence é só na adoração. E começou, rebasturi, bicalabachai. Alto, e começou a orar. Em línguas. E começou alto. Gente, quando ele começou... adorar, e aí eu também já comecei, a Pri, gente, bem batista, assim. Eu orando assim no banco do carro, falando, tipo assim, moço, tipo assim, liberando ele pra andar rápido. Só que naquela hora, eu acho que esse homem falou assim, eu vou largar esse bando de doido. Não tô aguentando essas orações em línguas aqui. E a gente começava a adorar, quando a gente chegou ali na linha verde, quem conhece Belo Horizonte sabe, gente, lá, linha verde, lotado. Eu lembro que eu ficava entre a fé e a razão, porque não dava tempo, tava faltando, assim, 12 minutos. A gente já tinha perdido o vídeo. Já tinha perdido. Só que veio uma oração nos nossos lábios, o Espírito Santo intercede por nós, e ele nos fez orar. Senhor, dá ordem aos anjos mecânicos para mexer nas turbinas do avião. Gente, você sabe que o Janilson é assim, né? Mandou os anjos mecânicos mexerem na turbina do avião. Os anjos não estão ao nosso serviço? A Bíblia fala que os anjos estão ao nosso serviço, né? Lá em Moisés? E existe anjo mecânico, gente. Lá em Êxodo, capítulo 14, vai falar que... Quando atravessaram o mar. Quando eles atravessaram, os anjos mexeu ali nas rodas de Faraó. Das carroças. É isso aí. Se mexeu lá, pode mexer mexeu nas rodas das carroças. Do avião. E na turbina do avião pode ser também. É isso aí. E aí, a gente foi... A linha verde estava cheia de carro. A Neuzinha levantou a mão e falou, Deus, só abriu o mar vermelho, abre esse trânsito. Impressionante. Abriu-se um caminho e nós estamos passando no meio. E eu olhando aquilo, meu Deus, o que está acontecendo? Não, foi uma coisa de louco, gente. Literalmente, foi na hora que o Janilson e a Neuzinha começaram a orar em línguas. Parece que os carros e os ônibus, eu via... Eles davam licença. Era como se literalmente desse licença mesmo. Era como se o carro saísse da direção só para o nosso carro passar. E ele começou a ir bem rápido.
Meu Deus do céu. E aí eu vi no relógio, 16h58, a gente já tava na esquina. Já tava na esquina. Gente, já era um milagre ter chegado Lembra ali. que é 17h02. E aí a gente desceu do carro e o homem ainda olhou e falou assim, olha, a Infraero é muito sistemática, vocês já perderam o avião. Eu disse, moço, deixa eu te falar uma coisa. Quando meu Deus manda, até o diabo obedece. Só toca aí, porque a Infraero não é nada. É, querendo trazer Capeta, negatividade. que é isso? E Deixar a aí, gente mais triste, mais nervoso. e aí, quando a gente chegou, a Pri era mais equilibrada entre nós dois. 17 horas, gente. Foi igual uma, sabe, Matrix, assim, eu saí do carro, ficou pulando. Então, assim, vocês cuidam das malas e eu vou lá no guichê. E a gente, na hora que a gente tava lá, o Senhor falou assim, eu vou fazer um milagre. Miriam dançou depois que o mar abriu. E vocês vão dançar aqui agora. Gente, eu sei que eu e a Neuzinha começamos de um lado pro outro Gente, lá, essa dançar, dentro do aeroporto, profetizando. Se eu não tivesse tão nervosa e tão desesperada pro voo, eu tinha filmado. Eu tava no guichê e tinha Aí um pulava. vidro, assim, ó, tinha um vidro. Eu cheguei, quando eu vi no vidro, tava o Janilson e a Neuzinha lá, totalmente orando em línguas, orando nos mistérios, dançando. Aí eu cheguei e falei assim, moça, nós temos um voo às 17h02 e eu vi o avião ali. Dá pra gente ainda decolar? Ela, pode entrar dentro do ônibus. Eu, ônibus? Falei assim, moça, a gente tem um voo às 17h02 e a gente vai pra Vitória, pra Linhares. Ela, sim, pode entrar dentro do ônibus. Eu, que ônibus? Ela, você não tá indo pra Vitória? Ela, sim. Você não tá sabendo o que aconteceu? Eu, não, acabei de chegar. Aí ela, às 16 horas e 20 minutos, deu um problema técnico nas turbinas do avião e o avião não vai conseguir decolar daqui. O voo foi cancelado. O voo foi cancelado e remarcado lá para Confins. Gente, quando ela falou isso, e por isso que o ônibus está ali, para que vocês possam entrar dentro do ônibus e decolar de lá. Quando ela falou isso, eu olhei pro Janilson, pra Neuzinha, vocês estavam assim, né? Radiantes. E aí a gente entrou dentro do ônibus. O povo numa tristeza, nós levamos a alegria do Senhor pra lá. Todo mundo triste, assim, meu e nós Deus. gritávamos, só o Senhor Obrigada, é Deus. Jesus, porque o Senhor não... A gente vai voar. E por que foi pra Confins? Porque depois a gente entendeu que a Neuzinha teve uma visão espiritual, que o primeiro voo que ela iria fazer na vida era voo, em Confins. É isso aí. Então Deus mudou tudo para nos atender e para cumprir a visão que Deus entregou para ela. E naquele dia eu lembro que a gente foi e embarcamos, chegamos em Confins, no Espírito Santo, em Vitória. Deus já começou a fazer milagres. Deus tinha mostrado em visão espiritual um homem que a Neuzinha ia orar, que era o único homem que tinha acesso ao leito de uma pessoa. E quando nós chegamos lá, o pastor falou assim, olha, eu sei que vocês estão cansados, a gente precisa ir para o hospital e a gente quer que vocês orem, porque tem um pastor na igreja que está com uma filha doente. E ele é o único que tem acesso ao leito. E aí a gente já ficou impactada, Neuzinha. Pois é, o olho dele é verde. Porque Deus detalhes. Já havia mostrado. Chegou lá, gente, o homem, do jeito que Deus tinha mostrado ela. A menina foi curada, né, Pri? Foi curada. Foi lindo isso. E aí começou... E aí a gente chegou lá na igreja para o nosso primeiro congresso juntos para a gente ministrar. Quando a gente descobriu... o pastor tinha organizado o congresso para que eu e o Janilson pudessem liderar todas as sessões. A gente não ia ministrar só uma sessão. Não, tudo. Todos os dias, os 3 dias, eu e o Janilson que ia conduzir. Ele simplesmente entregou na nossa mão. Jogou na nossa mão, né? E falou assim, olha, aqui tá chique, o congresso. Entregou, eu falo, jogou. Deus. Tá tudo certo, meu. Cada um do seu jeitinho. Todo mundo... O bom é que a gente se complementa dessa forma. Né? Te amo. O bom é que a gente é um acréscimo do outro. É isso aí. E a gente chegou ali na conferência e tava todos os jovens só esperando a gente chegar. E a gente pensou, meu Deus, a gente preparou só uma ministração, o que a gente vai arrumar? Gente, foi algo assim, ó, extraordinário. Sobrenatural. O nome do congresso a gente nunca vai esquecer, que fez realmente jus ao que a gente está vivendo, Não Haverá Limites. Não haverá limites. Foi tão lindo, né, amor? Porque Deus tinha nos dado em oração que a sua mãe seria batizada com o Espírito Santo. Meu Deus, minha mãe foi batizada. Em uma das sessões, gente, a minha sogra foi batizada pelo Espírito Santo. Depois de um tempão na igreja, o Senhor tocou através
da nossa vida, né? Que ainda não existiu juntos por um propósito. Não existia. Porque foi a partir desse momento que a gente... Ela rolava no chão, meu Deus, o que foi aquilo? E a gente ministrou, foram 3 dias de congresso. O coroinha do padre da cidade aceitou Jesus, gente. E aí você ficou assim, ai meu Deus, será que eu vou fazer apelo? Porque a gente tá falando sobre vida sentimental, será que faz sentido a gente falar de apelo ministrando sobre cura emocional, sobre pureza sexual? E aí, impelido pelo Espírito Santo, você fez um apelo. Na verdade, eu desobedeci o pastor Pedro. Ah, foi? Uhum. Ah, tá. Mas então Deus já tava te incomodando, Sim. né, pra fazer. Então o pastor da igreja fez o apelo. Quando a gente foi ver um coroinha do padre, da igreja, né, católica, foi lá e aceitou Jesus e teve tantos testemunhos de cura, de libertação, física e emocional. Muita. E a gente ficou assim, meu Deus, o que o Senhor tem pra nós? Porque foi algo muito forte mesmo. E foi aí, voltando... Quando a gente voltou, coincidentemente, a gente tinha uma entrevista, né? Da Rede Super de televisão. Fomos convidados para participar de um programa e nesse programa a gente foi entrevistado sobre vida sentimental. E eu lembro que a gente falou de namoro cristão e tudo, como que a gente estava vivendo em santidade. E eu comecei a juntar a peça dos quebra-cabeça e eu falei, Deus, o que está acontecendo? E o Senhor começou a falar conosco, tanto com a Pri quanto comigo, juntos por um propósito. Deus começou a soprar esse nome. E é tão interessante, amor, porque você lembra? Porque na época que a gente namorava, a gente ia de ônibus e metrô, um pra casa do outro, né? E eu me lembro que era impressionante. Todas as vezes, teve um fato histórico, assim, que eu fiquei muito chocada, porque todas as vezes que eu tava no ponto de ônibus, no vagão do metrô, em qualquer lugar, as pessoas que se aproximavam falando assim, ai, o tempo, nossa, começava, sempre um assunto aleatório começa sobre o tempo, sobre alguma situação que tá acontecendo ali na hora. O ônibus tá demorando. O ônibus tá demorando. E o assunto seguinte era, ai, eu tô tão frustrada com o meu relacionamento. Ai, eu iniciei um namoro, eu tô tão feliz. E era sempre sobre vida sentimental. E teve um fato tão inusitado que eu tava voltando de Matosinhos e voltar da cidade do Janilson, para mim, de transporte público, era mais ou menos 2 horas, que dirá 3, dependendo do trânsito. E eu me lembro que, quando eu estava na cidade dele, eu entrei no ônibus e sentou uma moça do meu lado. E aí, começou com um assunto aleatório, que foi para a vida sentimental. E ela começou a contar da vida dela de uma forma natural, gente. Ela contou tudo da vida dela. De como ela estava no relacionamento, das quebras que ela tinha feito em relacionamentos anteriores, das bagagens que ela carregava no relacionamento atual. Ela começou a desabafar tudo e eu nunca nem vi a mulher na minha vida. E aí, quando eu ia pra casa, eu fazia aquela baldeação que fala, né? Que é de ônibus, pega um outro ônibus, que vai e pega um metrô, do metrô pega um outro ônibus. Era uma via sacra, gente. Era bem longa a estrada. E vocês acreditam que depois que a gente desceu do ônibus, que aí percorre um longo caminho até chegar ao metrô, e o metrô tem inúmeros vagões, quem senta do meu lado no vagão? Aleatório. A mulher. E não foi coincidência, gente, não. Foi o gabinete pastoral, não foi né? forçado, a gente se separou e ela sentou do meu lado. E a gente continuou e eu pude ministrar sobre a vida daquela mulher, sobre a restauração emocional. E eu me lembro que ela chorava e ela falava, eu quero experimentar desse Jesus, dessa restauração, eu quero ter uma vida livre, uma vida sem peso. E eu me lembro como foi forte. Eu fiquei, assim, impactada com o cuidado de Deus para que aquela mulher pudesse sentar do meu lado. E foram tantos outros momentos que Deus foi trazendo pessoas até nós e a gente pôde aconselhar e não era nunca forçado. As pessoas chegavam até nós. É extremamente natural, né? Pri, Janilson, me ajuda, eu tô passando por isso. Eu lembro de uma mulher um dia conselho? Dentro do ônibus, ela chegou perto de mim e começou a conversar. De repente ela falou assim, eu fui abusada. E eu carrego peso. Era uma coisa assim, extremamente... que não é normal isso acontecer. Me lembro de estar no trabalho, pegando água no bebedouro e chegar uma moça por volta de uns 45 anos, e eu tinha 18 na época. E ela falou assim, eu preciso te contar algo que eu não sei te explicar, mas eu sinto confiança em você para eu confessar algumas coisas. E quando
Eu falei assim, claro, vamos sentar. E eu me lembro que na empresa tinha um quartinho de oração, um quartinho de guerra. E ali ela pôde contar sobre a sua dificuldade de se relacionar com uma pessoa de outro sexo. Ela tinha prazer de estar com pessoas do mesmo sexo e eu pude ali ministrar sobre a vida dela. E por 3 anos que eu trabalhei naquela empresa, eu pude ver a transformação que Deus fez na vida dela e a influência, de certa forma, que eu pude transmitir a respeito do poder de Deus, do que Deus deixou para nós e que Deus colocou na nossa vida, e foi algo fantástico, assim. Então, sempre Deus começou a nos conectar, né? Foi uma forma orgânica. E é aquilo, é o que nasceu no coração de Deus, né? O que é gerado vai nascer. E eu lembro que nesse tempo, quando a gente voltou de Linhares, paralelo a isso tudo que estava acontecendo, Deus começou a falar, comunicar conosco, juntos por um propósito. Deus une propósitos, vocês estão juntos. E foi muito forte. E conectava com todas as palavras proféticas que a gente já havia recebido. E aí, eu me lembro que Deus que falou conosco que Ele tinha nos chamado para restaurar casamentos, relacionamentos quebrados. E eu falei assim, Senhor, mas nós não somos nem casados. Como assim? E eu comecei a colocar um tanto de desculpas, né? Eu falei, Deus, eu me preparei para ser missionário. Eu achava que eu iria para uma nação, ia morrer ali sendo missionário. E eu achei que eu ia ter uma projeção de carreira, ia ser uma jornalista conceituada na minha cidade, faria isso até eu morrer. É isso aí. E aí, é tão impressionante porque os sonhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais elevados. E aí eu me lembro que no Facebook, gente, entrou uma profetisa e ela deixou um recado assim para mim. Por que você resiste tanto viver os sonhos de Deus ao lado da sua amada? Foi Deus quem uniu vocês. José e Maria ainda não eram casados quando começaram a viver os sonhos de Deus. Aquela palavra foi tão pontual, tão cirúrgica para aquele momento. Sim. Que me trouxe impacto. E aí eu e a Pri, ouvindo Deus, fizemos o primeiro seminário, né, amor? Foi o primeiro. Na minha igreja, a gente reuniu os jovens. A gente pegou aquele modelo ali, né, que a gente tinha feito no Congresso de Linhares, lá no Espírito Santo. Geramos novas palavras. Buscamos em Deus o que Ele desejava com que a gente compartilhasse com jovens da igreja. E é tão interessante que eu me lembrei que agora, quando a gente estava procurando um nome para que a gente pudesse fazer com que a gente nascesse esse movimento, a gente pensou em vários nomes, porque as pessoas pensam, por que juntos por um propósito? Primeiro que é um pouco grande, né? Uma frase, vamos dizer assim. E eu queria de verdade eu queria uma palavra. Talvez propósito, talvez promessa, processo aquela, o livro do Jânio. Mas a gente começou a buscar por que junto, como que a gente vai desenvolver isso? E eu me lembro que eu estava fazendo faculdade e eu caminhava com éramos um quarteto, e desse quarteto, uma em especial era de uma outra religião. E ela sempre se identificava muito com o que eu e o Janilson compartilhavam. Eu me lembro que ela sentava e queria sempre aprender um pouco mais do que a gente fazia, das nossas atividades na igreja. E um belo dia ela chegou e falou assim, Priscila, eu acho que você e o seu namorado têm um propósito, mas é vocês dois juntos. Não, ela falou isso, eu falei assim, amor, você acredita que essa minha amiga falou que a gente tem um propósito e é nós dois juntos? Aí o Janilson, fechou. É juntos por um propósito. E casou muito com uma palavra profética que eu tinha recebido. Eu participei do Moriá, que é um retiro espiritual que tem na Estância Paraíso, com a pastora Ezenete. Meu Deus, foi um divisor de águas na minha vida em 2012. Eu não conhecia a Pri ainda. E eu me lembro que a pastora Débora, uma mulher usada por Deus, ela é irmã da pastora Ezenete, ela orou por mim. E ela disse assim, aquela por quem você tanto espera está chegando. E vocês dois juntos, ela usou essa palavra, cumprirão a minha vontade nas nações. Essas palavras são tão vivas dentro de mim. Sim. No mesmo ano eu conheci a Pri, e aí começou todo o desenrolar de Deus. Já era algo que estava já borbulhando dentro de nós. Já estava dentro do coração de Deus. E aí começou, né, essa história do Juntos por um Propósito. De lá, fizemos esse seminário, a gente tinha uma equipe, meu Deus, enorme, intercessores,
que estavam Começamos ali, tão imaturos, mas tão com uma imaturos. palavra de Deus, carregados de tanta unção, né, É amigo? isso aí. Eu quero te falar que você não precisa ter a melhor tecnologia, A melhor exegese, a exegese. melhor hermenêutica, homilética, omelete. Você só precisa ter uma palavra. É, Quem tem uma palavra tem tudo. Eu e a Priscila éramos extremamente imaturos, a Pri com 20 anos, eu com 23, vivendo ainda os nossos dilemas. dilemas, não tendo a nossa identidade totalmente forjada, Sim. né? Mas a gente tinha uma palavra. É tão bom olhar para trás e contemplar E ver o tudo que o Senhor avanço, fez. a maturidade que hoje que a gente carrega. Não, eu tô olhando para você aqui, amor de verdade. E passa um filme na cabeça, eu olhando para você, meu Deus, como ela amadureceu. Amém. Obrigada, Jesus. Gente, de verdade, Ele é fiel. Quem te trouxe até aqui é fiel. Amém. Meu Deus, que unção agora. Amém, Jesus, obrigado. Pausas para as Obrigada. lágrimas. Jesus, nós queremos te Amém. agradecer porque o Senhor é fiel. Obrigada, Jesus. O Senhor é fiel. O Senhor é Amém. fiel. Obrigada, Pai, porque Foi o Senhor só que o nos trouxe Senhor até aqui. é verdade. Só é por Ele que a gente está aqui. Porque dele, por ele e para ele. Exatamente. São todas as realmente, coisas. gente, é só Deus para fazer tudo que Ele tem feito na nossa vida. A gente tá contando a nossa história, a gente realmente chora de alegria de ver, porque é muito lindo ver o avanço, o processo que Deus realmente nos esmagou, nos esmagou por um propósito com cuidado, e não é um esmagamento de ser ruim, é um esmagamento para extrair tudo de bom, sabe? Hoje a gente tá aqui liberando isso. E eu posso ver o tanto que a gente desenvolveu algo tão profundo no Senhor. E sólido, né? E assim, sólido, exatamente. E é tão engraçado porque tinha pessoas que olhavam pra gente e falavam assim, é tão jovem, tá empolgados, tá empolgado e tal. Mas uma coisa que a gente aprendeu, né? Paulo escreve a Timóteo, ele fala assim, olha, ninguém o despreze pelo fato de ser jovem. Pelo contrário, torna-te padrão na fé, no amor, na pureza. Amém. E nos desprezaram pela gente ser jovem, a gente era imaturo. Já já pessoas que a gente foi ministrar, desenvolveu juntos por propósito, queria pegar o nome do nosso movimento para colocar em ministérios da igreja e queriam mudar, arrancar a nossa capa. Arrancar. Mas uma coisa que eu aprendi, né? Pode até arrancar a capa, pode rasgar e tudo, mas nunca vão tocar na unção. Exato. Porque se Deus ungiu você para fazer algo, a unção está sobre você. Exatamente. A unção não está sobre a capa, não está sobre, sabe? Um a microfone. Unção tá sobre você, sabe? Você pode estar num ponto de ônibus, sabe? Pode estar dentro do metrô. Quem é ungido para fazer algo, as pessoas vão lá e vão reconhecer. Como você pode estar numa plataforma. Deus já fez tanta coisa. Já nos levou na televisão. Sim. Já nos levou na rádio. Em vários meios de comunicação. E hoje nós estamos começando o nosso podcast, né, amor? E é tão lindo ver que exatamente isso que a gente procura. De não atropelar os processos. De buscar sempre... A gente não dá um passo que não é Deus que está nos direcionando. Tudo que a gente faz está aqui, escrever nosso livro, lançar um novo projeto. Nós temos uma mentoria, a gente desenvolve as nossas imersões nas igrejas. Tudo que a gente faz, a gente busca uma direção clara e pergunta, Deus, quando? Como? E esse projeto do Pod Juntos era algo que a gente já conversava desde 2019, antes da pandemia existir. E aí, quando veio a pandemia, se transformou em algo muito... As pessoas faziam muito, né? E hoje é uma coisa muito... comum, né? Todo mundo praticamente tem um podcast. Com a gente já um tempo antes, né? Que nem as lives do Café com Propósito. Só que não rolou. Não rolou. E não aconteceu e a gente não forçou. A gente poderia ter gravado no nosso celular, feito pílulazinhas e postado no Spotify, mas a gente preferiu entender os processos de Deus. E hoje... Como Jesus falou ali para Pedro, né? Hoje, o que eu tô fazendo você não entende, mas lá na frente você entenderá. E hoje aqui, gente, sentado nessa mesa,
podendo compartilhar com vocês a respeito dessa mensagem do Pode Juntos, né? Do Juntos por um Propósito, a gente percebe que realmente é o Kairos com o Cronos se alinhando, nosso isso aí. tempo com o tempo de Deus se alinhando. Isso E quando o Kairos se alinha com o Cronos, milagres, acontece. graça, favor, é liberado, né? Exatamente. E, meu Deus do céu. Assim, ó, eu tô impactado, porque nem eu tinha me dado conta de tudo que o Senhor nos fez. E como a Pri mesmo falou, como Deus nos esmagou por um propósito. E nesse tempo de esmagamento todo, a gente começou ali em Minas Gerais, começamos em Matosinhos. Daqui a pouco se expandiu para as outras cidades. E Deus foi fazendo algo, foi dando sopro. As igrejas foram nos convidando, falando, olha, faz esse seminário aqui, vamos fazer esse projeto aqui na nossa igreja. E já houve momentos, eu me lembro que teve uma vez que a gente tinha uma agenda para o Rio de Janeiro. Uhum. E o Senhor falou assim conosco, né? Eu não quero que vocês vão. E a gente queria ir. Claro. E a gente obedeceu. Quantos passos de renúncia a gente teve? Em momentos em que parece que expandir muito, que a gente ia ganhar realmente uma visibilidade. Né? E o Senhor simplesmente falava com a gente, dá um passo para trás. Não é agora. E a gente obedecendo, entendendo as estações do Senhor. E a gente escreveu nosso primeiro livro. Escrevemos o primeiro livro. E recebemos um convite do nosso pastor pra gente, na época, quando a gente morava em Minas Gerais, lá em Contagem, na amada Igreja Recomeçar, que nós temos um carinho gigantesco, da gente fazer a nossa primeira conferência. Porque a conferência era uma outra proposta, né? Tinha um tema aí. Meu Deus, Deus foi trabalhando. Sim. Primeira conferência de 2019, pensa no tanto que a gente foi esmagado. Todas as áreas da nossa vida foram atacadas, né, amor? Verdade. Eu me lembro que foi uma guerra espiritual tão forte que, para quem é espiritual vai entender, eu amanheci como se eu tivesse sido apertada, assim, era como se fosse... Hematomas. Eu tinha tido um sonho que a Pri estava sendo apertada, e você também sonhou o mesmo sonho, né? Sim. Quando a gente acordou, ela estava apertada. Assim. Era algo espiritual muito forte, né? Que refletia no nosso físico. A guerra espiritual era tão forte. E a gente nossa tem família sensibilidade, foi né? atacada, né? Tão... Satanás tentou mexendo em tudo, mas não, eu lembro que faltando uma semana a gente ia lançar um livro. A Companhia de Energia de Minas Gerais, a CEMIG. Porque lá, aqui em Santa Catarina Celeste, que em Minas é CEMIG. Ela foi para cortar a nossa luz. E eu me lembro, eu falei, meu Deus, como assim? Nós estamos fazendo uma projeção, um congresso, e estamos indo lançar um livro, e eu não tenho dinheiro pra... Meu Deus. E eu me sentia tão humilhado, sabe? Sim. Tão esmagado. E o meu sogro, que é o meu Jétero, ele veio, me abraçou e falou assim, fica tranquilo. Nunca vai faltar. Nunca vai faltar nada, eu vou pagar a conta de luz. E vale lembrar que a nossa família sempre acreditou nos sonhos, nos planos de Deus, patrocinados. Meus pais, os pais da Pri. É igual Noé na arca, que levou toda a família. Noé na arca, levou todo mundo. A gente coloca todo mundo no nosso projeto. Nossa família toda faz parte. É isso aí. Graças a Deus por isso. Até suas avós, é por isso. Até, é verdade. É lindo perceber que quando Deus te chama, Ele te entrega sonhos dele, mas não acaba no sonho, sabe? O sonho só é um meio pelo qual ele quer construir você. Porque olhando para trás, não é sobre um ministério. Sim. É sobre a construção de Deus em um Janilson e uma Priscila. E eu sei que não termina aqui, porque falta muito ainda. É verdade. E aí a gente desenvolveu essa conferência quando foi em 2019. A gente fez a segunda conferência. 2019 a primeira, 2020 a segunda. Ah, sim, 2020 a segunda. E nessa segunda a gente convidou Marcela Thaís, que tinha acabado de casar ali, Verdade. Né? A gente convidou outros ministros e foi tão especial porque foi um impacto muito forte. A gente começou a ter uma nova roupagem no Juntos por um Propósito. A gente começou a entender mais do que Deus estava nos pedindo ali. E aí, quando foi no ano de 2020... No meio da pandemia. Antes, em janeiro, eu ouvi de Deus que era para eu renunciar à minha profissão, que era para eu entregar o meu diploma e fazer um ato profético. E, gente, foi uma das maiores renúncias que eu fiz. Eu peguei como se fosse
realmente nas minhas mãos, profeticamente eu levantei, eu falei assim, Deus, o Senhor tem me pedido e eu sei que por obediência o Senhor vai me fazer ter clareza sobre isso, mas hoje profeticamente eu te entrego a minha renúncia, meu diploma e eu peço para que o Senhor venha cumprir a sua vontade. Isso foi em janeiro de 2020. E quando foi em fevereiro, a gente fez a nossa conferência e foi uma conferência maravilhosa. Foi uma conferência assim, incrível. Nós, junto com os nossos amigos, com a nossa família, desenvolvemos algo tão lindo ali na igreja onde nós éramos, onde a gente congregava. E quando foi em março, em fevereiro ainda, a nossa agenda começou a ser toda preenchida. Começamos a ter ainda mais visibilidade na nossa cidade e as igrejas começaram a nos procurar. E E como a não gente... só dentro da cidade, né? A gente começou a Fora. receber convites fora, né? E como a gente tinha renunciado, porque Deus já estava começando a mostrar que a gente não era para ficar só num escritório batendo ponto de 8 às 18, que o que Deus tinha para nós era fora das quatro paredes, e essa é a nossa história, era aquilo que Deus estava impelido, porque já não dava mais para conciliar profissão e ministério. Deus começou a mexer em todas as nossas áreas, e a gente começou a ser desvencilhado desse lugar de bater ponto, de trabalhar de CLT, e aí a gente começou a se organizar com o nosso projeto, e aí a gente se transformou Juntos por um Propósito em uma empresa. Hoje tem um CNPJ, a gente foi aconselhado para isso. Hoje a gente começou lá atrás a mexer em tudo, porque a gente já entendia que a gente não podia só ter o olho no aqui e no agora, a gente precisava projetar aquilo que nós desejávamos com Juntos por um Propósito. Né, o nobre projeta coisas nobres e é na nobreza dele que ele prospera. Né? Exatamente. E aí eu pensava, renunciamos à nossa profissão e Deus começou a trabalhar na nossa agenda e a gente já tinha o nosso livro, então a nossa receita dos livros, com os seminários, com aquilo que a gente trabalhava, com o nosso canal do YouTube, a gente começou a pensar, nossa, dá pra gente se manter com o que a gente desenvolve, então ótimo. Mas aí... Só que... Março, a pandemia, né, gente? 18 de março instaurou algo que ninguém estava projetando. Ninguém estava projetando. Um mês depois da gente lançar o nosso livro. Na verdade, aí... a gente já tinha... Não, amor. 1 ano, né? A gente estava fazendo... É verdade, com o seminário. E aí, tudo aquilo que estava já organizado para um semestre de agendas... Um semestre, gente. Foi tudo desmarcado. E aí a gente ficou pensando, meu Deus, não tem isso, não tem aquilo, e agora? Portas nenhuma para mim, a Pri tinha feito uma entrega. Para mim, Deus nem pediu entrega, porque porta não abria. Deus já tinha estava fechada. Só fechada. E eu pensava, a gente morando na casa dos meus sogros, nos fundos da casa deles, eles foram embora para uma outra cidade, deixaram a casa deles vazia e deixaram a gente morando. Só que depois eles voltaram e eles permitiram de uma forma tão generosa que a gente morasse ali. E, meu Deus do céu, como o Senhor trabalhou com a gente. E a gente sem saber como que ia fazer, sem trabalho, com as agendas fechadas, sem convite. E eu não sei vocês, mas eu pensava assim, a pandemia veio em março, mas em abril tudo vai voltar. É isso aí. Aí chegava abril, não, o pico, não sei aonde, da onda tá mais... Hoje, e aquela situação, aquele desespero, todo mundo assim, sem saber o que fazer, aquela loucura toda. Foi terrível aquele tempo, né? E pra quem, hoje eu imagino, né, pra quem... vivia de eventos, das pessoas, como que isso foi difícil, foi assim, né? Em todas as Mexeu, áreas, né? E aí eu abri uma assembleia extraordinária com Deus em abril. Eu falei assim, Deus, eu só vou finalizar esse jejum quando o Senhor falar conosco o que o Senhor quer com a gente sobre isso. Porque eu renunciei, não foi porque eu quis, foi porque o Senhor mandou. E a gente começou a ser intencional. E eu lembro que abriu o dia 1º de abril um jejum. Quando deu dia 30, o Senhor numa madrugada falou comigo assim, ó, eu chamei vocês para viver literalmente para mim por um propósito. E eu já tenho dito a vocês, vão ao sul do Brasil, porque vale lembrar que Deus tinha nos dado uma palavra em 2016, que Ele iria nos plantar no sul do Brasil como uma árvore e que a nossa sombra ia abrigar muitos casais. A gente nem era casado. Exatamente. Quando Deus falou isso. E aí a gente guardou essa palavra
E a gente começou a orar, Deus nos deu um sonho acerca de Criciúma, né? E o Senhor já tinha um desenho ali. Deus mandou um profeta, um amigo que chegou na nossa casa, olhou para as paredes assim e falou assim: vocês não vão ficar aqui por muito tempo, não. Eu vejo uma mudança geográfica. E Deus me faz saber que a cidade que vocês vão é Criciúma. E isso já era algo que a gente estava orando. E era no meu momento ali de Sim. consagração, né? Não, e muitas palavras, a Tamires, né? A Lembra? Tamires, no dia do seu No dia do aniversário. meu aniversário, gente, Deus tem uma coisa comigo. Toda vez que eu ganho um relógio, Deus quer inaugurar um tempo novo. E aí eu lembro que eu tinha ganhado um relógio. E no dia do meu aniversário, a Tamires Garcia, nossa amiga preciosa, cheia da Mulher de graça Deus. de Deus, ela orou, ministrando a nossa vida, e ela falou assim: olha, eu vejo um tempo de mudança geográfica. E, meu Deus, tantas palavras, tanta gente. Resumindo tudo, 15 de julho, Deus nos deu uma palavra de ordem, né, que no final daquele jejum, que era para a gente se mudar. 15 de julho de 2020, no meio do maior dia de pico até então da pandemia. Que o governador, inclusive, mandou fechar todos os aeroportos, mas a gente já Tudo. estava aqui já, né? Gente, Deus simplesmente, nós saímos com a mão forte e poderosa do Senhor de Minas Gerais. Com mudança e tudo. Foi um tempo de maior dor, né, amor? Maior dor. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Não, eu tenho o eco do tchau da nossa família até hoje no aeroporto. Também. Deles todos juntos, unânime, a gente atravessando ali a catraca e eles tchau. E eu imaginando. Sabendo que seria assim, ó, se a gente não ia ver eles mais. E eu pensando, meu Deus, já pensou se eu pego Covid, se eu morro, se um deles pega Covid, aquela situação toda. E eu pensando, meu Deus, agora a gente vai transicionar para um novo tempo. E o que vai ser de nós? E a gente chegou aqui, fomos morar em Criciúma. Ali a gente teve um tempo tão lindo de Deus, assim, de esmagamento. Chegamos com 0 graus e foi um inverno da alma também, Foi não o inverno foi? da alma. Nós literalmente... Um inverno, a gente pegou o inverno da terra, mas nós também vivemos um tempo de inverno da alma que foi crucial para que as nossas raízes estivessem bem consolidadas. Bem consolidada mesmo. E é tão engraçado porque tudo que Deus vai fazer, Ele desenha antes, né? É. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos. E quando a gente chegou em Criciúma, eu simplesmente recebo de uma profeta de Deus uma bandeira. E a bandeira, Deus tem umas maneiras de nos comunicar, né? Era a bandeira de Florianópolis. E eu olhei para ela e falei, meu Deus, Como essa mulher... assim, né? Essa não é a bandeira de Criciúma. Ela olhou e falou assim comigo, essa bandeira é a bandeira de Florianópolis. O Senhor disse que lá é conhecido como a Ilha da Magia, mas tudo pode ser mudado. Eu não entendi nada. Eu falei, guardei a bandeira. E, gente, é tão engraçado porque quando a gente chegou em Criciúma, as promessas de Deus eram, eu vou estabelecer vocês aqui, daqui Sim. eu vou dar, vou expandir sopro. vocês para as nações, vou fazer isso, vou dar um sopro. Mas nós ficamos literalmente escondidos. Marido e mulher aprendendo ainda mais a ser esposo, a ser esposa. Aprendendo a ter tempo de qualidade. Gente, eu que sou assim, que eu não consigo ver série. Filme. Filme. Eu tive que aprender a ver Mulan. Fica uma dica aí, assista Mulan, gente. Gente, pensa nós dois, no meio da pandemia, não conhecíamos ninguém. Claro, né? A gente conhecia os pastores, começamos a conhecer algumas famílias aqui. Tem uma família muito preciosa que nós conhecemos primeiro, que são incríveis, mas de fato conhecer profundo, a gente não conhecia ninguém. E a gente chegava no meio da rua para perguntar alguma informação, as pessoas davam até um pulo para trás. Por quê? Primeiro, por conta do Covid. E segundo, porque a gente percebeu que o Catarina, quando não conhece alguém, dificilmente vai se relacionar bem de primeira. Tem uma certa resistência, mas depois que conhece, aí vira best friend forever. Mas até que conhece e tem o coração, a gente precisa cavar algumas etapas ainda. Isso aí. E a gente se sentia tão ofendido, né, lindo? Porque tudo nos ofendia. Né? Ainda mais com até a forma do sotaque. Porque o Catarina, ele começa a conversa assim, olha só. E aí esse olha só pra mim assim, meu Deus, vai me xingar, vai... Até eu xingar, né? Pra gente xingar é brigar, assim. E aí eu falava assim, Janilson, que cidade, que Onde estado. Onde Deus arrumou, quando nós erramos em ouvir Deus. Eu fui procurar um salão pra fazer escova no meu cabelo, e aí eu cheguei e dei um bom dia, só que nem o bom dia o povo dava, nem um obrigado, e eu falei assim, licença,
bom dia. Aí ninguém respondeu, você lembra, né, desse dia? Lembro. Aí eu falei assim, moça, você é a dona do estabelecimento? Aí ela olhou, tava com óculos assim, ela nem respondeu, ela só fez assim, ó. Aí eu queria saber o valor pra fazer uma escova, ela. O papel tá aí no balcão, é só você pegar e ver. Meu Deus, que mulher mais abusada. Não, gente, de E aí verdade. aquilo era como se fossem ofensas que queriam Porque vir no o nosso mineiro, né, é coração. tudo... E nisso tudo ainda a nossa situação financeira ajudava muito. Exatamente. Isso pesou muito porque a gente estava literalmente Mas a gente, caminhando em obediência. em obediência, a gente pensou assim, isso aqui não vai nos fazer desistir do nosso Não. da nossa Não. promessa. De forma alguma. A gente tá na Terra Prometida e a gente vai enfrentar os gigantes da Terra Prometida. E é isso aí, porque tem muita gente que acha que que na Terra Prometida Vai estar tudo bem. acabou, tá tudo. Não, gente. Na Terra Prometida tem muralha alta, tem É. gigante, e você precisa ser resiliente. Exatamente. Por isso que Deus manda Josué ser forte e corajoso. Né? Exato. E alguns gigantes é o quê? É o medo, é o desânimo, é a angústia, é as ofensas. E eu comecei a olhar para aquilo tudo, porque para um bom mineiro, que é um bom anfitrião, que conhece, mal conhece, já chama pro cafezinho, isso para mim já era algo assim, nossa, não gostou de mim, já não quer, Não quer papo. se relacionar. E a gente começou a, inclusive, a ter estruturas fortes em Deus. A gente começou a entender que não é porque a gente estava em uma outra cultura que a gente precisava ser igual a eles, né? A gente começou a ser moldado por Deus, a se adaptar também. E vale lembrar que aqui a gente não está falando de nenhuma cultura, contra a cultura, né? Hoje, meu A gente Deus, aprendeu. a gente ama Meu Deus, Santa a Catarina. Santa Catarina é o nosso coração. Hoje você fala assim, olha, você volta para Minas Gerais? Não volto, porque tem um Sim. desenho de Deus aqui. Eu amo Santa Catarina, mas aquele tempo, pela nossa fragilidade emocional, de estar Sim. distante da família, de estar numa situação financeira, emocional complicada, tudo parecia nos ofender, porque para o ofendido, Tudo é ofensa, tudo né, é lindo? ofensa. Meu Deus. Quando a pessoa está com o coração ofendido, tudo vai ser ofensa. Às vezes até um conselho amigo, sabe? Vai soar como ofensa. E eu lembro que foi um tempo realmente extremamente difícil. E a gente escolhe o que a gente faz com ofensa. É isso aí. Se a gente continua ofendido ou se a gente dá a volta por cima. É isso aí. Ser ofendido vai ser inevitável, né? Permanecer ofendido. É uma escolha, É uma exatamente. escolha. E vale falar que existe o choque cultural. E a transição, e não é, e aqui eu não falo só de Estado. Talvez você está transicionando de emprego, de faculdade, de igreja, de bairro. Todo novo de Deus na nossa vida nos assusta, né? Todo novo. E a gente precisa ser resiliente. É isso aí. Só os Ser firme. resilientes permanecem, porque ser resiliente não é uma palavra bonita. Ser resiliente é você enfrentar os problemas de uma forma sábia. Buscar leveza diante das adversidades da vida. Porque a adversidade, gente, sempre vai existir. A gente enfrenta uma tempestade, vem outra. Mas como que a gente está lidando com essa tempestade? Porque cada processo que a gente enfrenta, a gente se torna mais forte. E a cada fortaleza que a gente vai criando, a gente vai se tornando ainda mais resiliente para os próximos problemas que Tendo virão. Robusto, né? Isso, espiritualmente, Robustez. né? E eu me lembro que a gente, de verdade, tudo nos assustava. Eu lembro até de gente ficar endemoniada na rua, vir para nos atacar. Houve um episódio em que o rapaz ficou possesso no meio da rua e ele veio querer me... Ficou endemoniado na minha frente, foi pegar na minha garganta e a gente começou a orar e ele ficou com a mão paralisada. Coisas assim, literalmente. Batalhas que nunca a gente tinha enfrentado antes, a gente começou a enfrentar, né, amor? Sim. Batalha não só cultural, mas espiritual mesmo. Uhum. Eu lembro de pessoas orando por nós e falarem que a gente estava sendo sugados, né? Porque, gente, a cada novo nível existe uma nova guerra. Sim. Não pensa você que você está num nível de promessa. Se você era solteiro e você agora casou, é um novo nível. Você vai enfrentar novos obstáculos. Se você antes era só você e a sua esposa, você vai ser agora pai pela primeira vez, você vai ter um novo desafio. Se você já tem filho, vai estar grávido. Sim. Cada novo nível que Deus te leva, você vive um novo nível de guerra. Porque a gente precisa, sabe? E no meio disso tudo, Deus literalmente
nos surpreendeu com o inesperado, mais aguardado, né, amor? Que é o nosso primogênito. É isso aí, nosso unigênito por enquanto. Ai, tá bom. Não fala isso, porque parece que você tá grávida, não tá? Não tô não. Ou Não, você não, tá que fazendo surpresa? eu não ia fazer surpresa Não, assim, porque né? eu tenho um pacto com Deus. Eu falei, Senhor, toda vez que a Pri ficar grávida, eu quero ser o primeiro a saber. Tá bom, amor, ele é primogênito e unigênito, Até tudo porque bem? aqui de mim que saiu virtude. Não tem como fazer surpresa pro Genício, ele descobre. Ai, ai. Mas assim, ó, nesse tempo todo, com 6 meses que a gente tava aqui, de forma surpreendente, né? Eu falo surpreendente, gente, porque a Pri tinha, pela medicina, poucas chances, né? De engravidar. De engravidar. Talvez a gente nunca tinha falado isso Eu acho de que forma não. pública, mas a Pri tinha Pouca muita porcentagem. porcentagem pouca para ficar grávida. E o O Senhor meu milagre trouxe. veio. Deus A nossa trouxe. bênção. Só que assim, a gente não era o momento, né, Pri? Não era o momento, meu Deus. Era Não era. uma situação extremamente difícil, apertados financeiramente. Eu falava de forma real que a gente não tinha R$ 20 para comprar um bico. E só esse janeiro desse ano a gente já deve ter comprado uns 20, 30 bicos Meu para Deus. Emanuel. Porque ele só rasgava. Mas Deus te deu uma palavra muito forte a respeito da provisão, assim, né? É isso aí. Eu lembro que no dia que a Pri ficou grávida. Você descobriu. No dia que ela ficou grávida, não, né? Que a gente no dia descobriu. que a gente descobriu. Que a gente tava num culto. Luiz Hermino estava Luiz pregando. Hermino pregando, homem cheio do Espírito Santo. Veio uma borboleta e pousa na cintura da Priscila. E o Senhor fala comigo, ela tá grávida. Aí eu, não, você tá brincando comigo. Não, Priscila, você tá grávida. Ela olhou pra mim e falou assim, amor, nada a ver. Não tô grávida e tal. Não tava sentindo nada, não tava enjoado, não tava nada. Aí eu, Pri, você está grávida. Aí amanhã nós vamos fazer o exame. Gente, eu andando com Deus, a Priscila, assim, ela queria aquele trem de blogueiro, né? Não, tinha que ser aquele teste chiquinho, né? É, Aquele mas eu chiquíssimo. não tinha dado pra ser o chiquinho, então comprou um baratinho mesmo, entendeu? Meu Deus do céu. Ah, Aí você comprou aquele fininho. fininho. Que eu bem falei, esse fininho. trem aí não vai dar... Esse trem, vocês percebem que a gente é bem mineiro, né? Esse negócio... Não vai dar certo, esse negócio é falso, amor. Não vai dar certo esse E eu lembro esse que teste. andando, quem conhece Criciúma, andando na Avenida Centenário, que tem uma avenida que atravessa toda a cidade, Sim. eu comecei a falar assim, meu Deus, Senhor, e se a Pri estiver grávida? Porque ontem o senhor falou, mas assim, eu queria saber se é verdade mesmo, o senhor tá de pegadinha comigo. E aí o Senhor falou conosco, ela está grávida, falou ali comigo naquele momento. É um menino, o nome dele é Emanuel. Porque todas as vezes que vocês chamarem ele, vocês vão estar lembrando que eu sou Deus com vocês. Uau. Eu sou Deus na aflição, na alegria, na bonança. Gente, eu sou Deus Sim. com vocês. E aí, o Senhor falou assim, que ele não consultava. Eu, Deus, mas nós não temos dinheiro nem para nós dois. E o Senhor falou, eu não consulto a situação financeira de um casal quando eu quero dar filhos. Eu simplesmente os dou. E quando eu os dou, eu promovo. Eu não perguntei se José e Maria tinham dinheiro. Eu não perguntei Zacarias e Isabel. Todas as pessoas que eu dei filho, junto com os filhos eu trouxe promoção, eu trouxe provisão. Sim. E aí a Pri fez lá o teste dela, Pouquíssimos minutos, 2 o risquinhos. positivo. Positivo. Positivo do céu. Bem rosa. Tava bem colorido o negócio. Bem, bem colorido. E aí a gente foi fazer o exame de sangue e descobrimos que de fato, só que era um tempo assim, gente, pensa, foi um dos maiores tempos mais difíceis da nossa vida, né? Foi, a gente estava num processo de transição, de amadurecimento, de construção. Deus estava realmente nos No cavando nosso para baixo. casamento, né? Também. E foi tão bom. Havia muitas feridas na minha alma que precisavam ser curadas, assim. E foi um tempo super legal que a gente, nessa transição, a gente entendeu assim, olha, ou nós dois nos fortalecia, ou nós dois nos fortalecia, porque não tinha como, não tinha outro escape, era só nós dois. E foi o momento que a gente entendeu como que é importante essa construção de ter tempo só para o casal. Então, foi o momento que a gente iniciou dedicando um dia na semana. Até porque a os gente nossos ter o nosso pastores tempo. também, né, na época, nos inspiraram muito nisso. Sim, e a gente começou um dia na semana. A gente saía para uma padaria, para um cafezinho, para uma cafeteria e tinha o nosso tempo a dois, só nós dois. Um restaurante, um lugar, mas era um dia na semana específico, era o dia D.
É Era o isso aí. nosso Era dia. segunda-feira. Era segunda-feira e hoje é a nossa sexta love. É isso aí. Porque nós entendemos a importância do casal ter um dia específico Pra só para cultivar os dois, né? um olhar o outro e perguntar como que você está? Como isso é importante, né? Isso é incrível, isso nutre o casamento, nutre o relacionamento e a gente não abre mão, gente. É, Seja para dividir uma casquinha de sorvete, a gente exatamente. tá ali juntos, olhando um no olho do outro, cultivando isso, né? Sim. E aí, A gente viveu esse processo, o Emanuel chegou, só que no finalzinho ali do Emanuel chegar, a gente recebeu um convite muito especial do não, nosso e nesse querido. tempo tão lindo, né, da gestação, enquanto a Pri gestava o Emanuel, nós gestávamos um novo tempo de Deus para nossa vida. Vocês lembram da bandeira de Florianópolis? Pois é. Nós recebemos um convite do nosso querido, né? Como eu sou grato Amado, a Deus pela vida daquele homem. nosso querido pastor Júnior Batista, É isso nosso aí. pastor. A nossa igreja mais de Cristo, que a gente ama tanto. Eu vim ministrar, vim pregar aqui. E ele falou, daqui 15 dias você volta, porque eu tenho algo para te falar. E aí a gente voltou, ele falou assim, olha, depois de 15 dias, Deus fez milagres, nós não tínhamos carro. O Senhor, no dia do meu aniversário de 30 anos, me deu 2 carros. É, Gente, coisa linda, né, amor, coisa que linda, Deus só Deus fez. que faz. E aí, quando a gente voltou, ele falou assim comigo, Capri, vocês têm um chamado muito forte e vocês são pastores. E Deus me disse que vocês vão estar aqui comigo. Eu olhei para ele e fiquei, meu Deus, esse cara tá maluco, nada a ver. Deus falou Criciúma. E depois eu lembrei da bandeira, né? E aí Deus começou a sinalizar, a gente recebeu tantas Inúmeros, palavras. Assim, ó, inúmeros. se Deus tinha falado que era para Criciúma, quando veio para Florianópolis, Deus assim, só faltou desenhar no céu, É, Florianópolis, né, amor? exatamente, a gente recebeu muitas palavras, Deus começou a comunicar, na verdade, o Emanuel era para ter nascido em Floripa, só que pela toda a transição a gente entendeu que diante Ainda das tínhamos o tempo, né? viagens, a gente tinha que ter um tempo lá em Criciúma. E aí foi muito especial, porque foi um tempo de finalizar muito legal também ali, que a gente aprendeu muito. Aprendemos É a muito. escola, foi a escola de Deus, assim, aquele tempo que a gente ficou ali em Criciúma, como foi importante, como nós agradecemos ao Senhor Muito. por tudo que a gente viveu ali na cidade, na igreja, com os pastores queridos. Então, foi muito especial. E quando a gente chegou aqui, E foi tão lindo, né, amor? Porque assim, ó, se a gente chegou no inverno, é, o Emanuel, gente, ele nasceu nasceu na no dia que primavera, começava a primavera. 22 de setembro de 2021. E eu lembro que naquele dia o Senhor falou conosco, né, 3 dias antes dele nascer, porque a gente sabia, né, a data, que Isaac nasceu na primavera Sim. e que era por um tempo de promessas. E o Emanuel estava nascendo na primavera para florescer a nossa vida, né? E com um ano que nós estávamos aqui servindo a igreja local, aprendendo muito com o pastor Júnior, com a pastora Vitória, nós somos ordenados juntos A pastores. a A pastores. gente já pastoreava, mas não tínhamos ali sido recebido a consagração, embora algumas pessoas já nos reconheciam, mas a gente não se intitulávamos, né, pastores. Uhum. Mas a igreja mais de Cristo, a nossa igreja amada, reconheceu o chamado de Deus na nossa vida, derramar o óleo, deitar o óleo na nossa É, cabeça. No dia exatamente. 21 de janeiro de 2023, eu e a Pri, e Deus já havia dado isso, né, amor? Uhum. Nós somos ordenados a pastores. Ordenados, meu Deus, que E dia que incrível, dia né? incrível. A gente viveu para ver aquele dia chegar, né? É, exatamente. Promessa linda do Senhor. E de lá para cá, gente, é tanta promessa cumprida, E a mas é gente, tanto gigante derrubado, né? e é tão interessante porque a gente já cumpria a vocação. A vocação a gente já existia, nós Desde 2015, né? exatamente. Só que quando a unção ali foi liberada, a gente começou a viver um desatar de Deus muito especial. Então, hoje a gente trabalha com aconselhamento pastoral, hoje a gente desenvolve o nosso chamado, a nossa vocação com ainda mais propriedade, com ainda mais convicção. E o Juntos por um Propósito ganhou uma roupagem nova esse ano, porque todo esse processo que a gente começou lá com os solteiros, com os namorados, com os noivos, hoje
casados há quase 7 anos, a gente entendeu que com a nossa evolução, as pessoas que nos acompanham também foram evoluindo, né? A É idade, uma coisa linda, né? Que Deus falou, comunicou processo. conosco Aham. acerca disso. O Senhor falou que, na medida que Samuel crescia, a roupa dele, Ana precisava fazer uma roupa nova, né? Exatamente. Crescia a estola sacerdotal dele. Sim, E aí Deus falou conosco que a gente não poderia ter uma mensagem desatualizada. exato. Que aqueles jovens que a gente cuidou lá atrás, agora são homens e mulheres casados, Com filhos. com filhos que têm os seus dilemas, É. né? E a gente Seus erros, seus precisava, acertos. a gente precisava crescer com a mensagem. Sim, E a partir disso, gente, Deus tem nos feito aí ministrar a a casados, né? casais. Que legal, né, amor? E o nosso chamado em si, sempre Deus falou sobre casamento, né, amor? Sempre a mensagem, desde o começo, mesmo quando a gente ministrava a solteiros, a mensagem primordial, principal, era para os casados. E sabe o que eu tô lembrando aqui, amor? O quê? Em 2008, quando eu tinha 17 anos, eu fui passar uns dias de férias na casa da minha tia. E eu, naquela época, eu tinha, assim, eu tava vivendo um tempo muito lindo, um avivamento pessoal. E naqueles dias ali na casa da minha tia, eu não tava tão consagrado como de costume. Sim. E aí eu fui orar, eu falei, Senhor, eu tô com saudade do Senhor. Quando eu fui orar, foi a visão que durou mais tempo na minha vida até hoje. Eu fechei os olhos, eu tive uma visão de um par de alianças. Uau. E eu fiquei olhando aquilo, eu abri o olho, eu continuei vendo, eu fechava. Gente, ficou assim, parece que na minha mente parecia 2 minutos Sim. com aquela imagem congelada. E eu ouvi dentro do meu espírito assim, é uma promessa. Uau. E eu não entendi. Na época eu achei que era assim, talvez seja um casamento, alguma coisa e tudo que eu tô esperando. E passou o tempo, eu ganhei um livro, numa situação totalmente inusitada, passou-se 9 meses, a mãe do meu pastor faleceu. E aí eu fui no velório, quando eu cheguei lá, tinha um pastor que estava fazendo velório, e aí esse pastor, coincidentemente, era o pastor da minha tia, que tinha retornado para os caminhos do Senhor. Eu fui me apresentar para ele. Quando eu fui chegar perto dele, ele me entregou um livro. E no livro estava o par das 2 alianças. Uau. Foi, meu Deus Meu do céu. Deus. E aí ele falou assim, Deus mandou isso para você. Você vai entender. Só que, gente, aí o Senhor falou, aquelas alianças eram para você. Aí eu já achei, eu vou casar. Só que, gente, a partir daí, todo profeta que vinha orar por mim falava dessas 2 alianças. E eu achava que era o meu casamento. Mas, depois de tantos anos, eu entendo que não é só o meu casamento. Amém. Era a partir do meu casamento, Uau. Deus queria curar muitas pessoas. Amém, Deus. E por causa disso, né? Nós estamos aqui. Estamos aqui, Amém. juntos por um propósito. Inspirando a nossa geração. E é isso, né? E eu te agradeço. Eu amo saber a ideia que Deus te fez pensando em mim. Também amo saber que no dia 7/7, no dia da perfeição em dose dupla, de 7. 94, quando eu tinha acabado de fazer 3 anos, Amém. Deus trouxe na terra aquela que ia comigo viver os planos Amém. mais lindos. E eu sou grata ao Senhor pela nossa história, pela sua vida, por ter nos unido e começando hoje um projeto que nasceu no coração de Deus. É isso aí. E nós oramos, nós estamos aqui juntos pedindo para que essa mensagem possa ser espalhada, não só no nosso Brasil, na nossa nação, mas nas nações da terra, Em nome de dizendo Jesus. que vale a pena esperar no Senhor, vale a pena confiar, vale a pena não desistir, vale a pena permanecer e lutar pelo amor. Vale a pena possuir, né, aquilo porque você orou. Exatamente. Vale a pena. Por aquilo que a gente tanto espera, É né? isso aí. E a gente quer falar que essa aqui é a nossa história, cheia de altos e baixos, de cura, de Sim. recomeço, de intervenções de Deus. Amém. Mas Deus tem uma história para você. Em nome de Jesus. E o nosso intuito com o Pode Juntos é te dizer: Deus tem uma história para você personalizada. Uma história só sua, singular. É isso aí. Totalmente personalizada, Totalmente personalizada. única, extraordinária, incrível. É isso aí. Pode Juntos, gente. Estamos inaugurando aí o nosso É Pode isso Juntos. mesmo. Mas tem muitos convidados aqui, né, amor? Sim, a gente iniciou
para literalmente você conhecer a nossa história, conhecer o nosso projeto, conhecer o nosso movimento. E a partir dos próximos, vamos ter convidados incríveis, com histórias tão incríveis. Quem sabe você que está nos assistindo pode estar aqui também na nossa mesa. Aí. Então, pode juntos. Pode juntos. Começou. Vamos lá. Deus abençoe. Deus te abençoe. Você que ainda não é inscrito no nosso Por canal, favor. se inscreva. Já aproveita. Dê o seu like, compartilha. Tá vendo aqui o joinha, ó? Clica aqui no joinha. Não vai demorar meio segundo. Você já nos ajuda com que essa mensagem chegue para outras pessoas. Se você é novo por aqui, já se inscreva no nosso canal. Aperta aqui o sininho para que todas as notificações você receba em primeira mão. E compartilha esse podcast. Compartilha com várias pessoas, né? Gente, espalha essa semente de propósito. Exatamente. Aí. E vamos juntos, né? Pode juntos. Pode juntos. Beijo, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.